Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez para aprender de Ti, de Deus, aprender sobre o amor dEle, aprender sobre a graça. Hoje nós vamos falar sobre a palavra. Falar sobre a palavra. Parece redundante, mas quando nos referimos à palavra, nos referimos a Jesus, nos referimos a quem Ele é e tudo aquilo que Ele deixou para nós como sendo Ele mesmo. A palavra que ficou e chegou até nós hoje. E essa palavra, para que ela gere vida em nós, é preciso que ela esteja escrita em nosso coração. Quando nós entramos nas redes sociais e vamos pesquisar e olhar sobre palavra, quando nós vamos no YouTube e botamos lá a palavra de Deus, ou quando nós procuramos um livro para falar ou para a gente ler sobre a palavra, ou até mesmo muitas vezes quando nós escutamos uma pregação, há um distanciamento da palavra com aquilo que eu sinto, com aquilo que está no meu coração. E uma das coisas que nós precisamos exercitar cada vez mais é diminuir essa distância da palavra lá, revelada muitas vezes por outro, ou pregada, ou ensinada, ou estudada, da palavra escrita no coração. Porque é a palavra escrita no coração que transforma as nossas vidas. É a palavra escrita no coração que muda quem nós somos. Somente a palavra escrita no coração que muda a nossa forma de pensar. Somente a palavra escrita no coração é que muda a nossa forma de enxergar as coisas, tanto com respeito às coisas espirituais e também às coisas naturais. Então, a gente precisa aprender como permitir, como deixar que essa palavra ela seja escrita em nosso coração. A gente precisa permitir, a gente precisa aprender a deixar o Espírito Santo impregnar a palavra dele dentro de nós, porque só assim é que nós podemos compreender quem Deus é, quem Jesus é, a vontade dele e andar dia após dia nessa verdade, nessa direção, andar na palavra. Quando nós falamos de práticas espirituais, nós listamos 5 práticas espirituais nas quais nós procuramos viver nelas e ensiná-las. Essas práticas espirituais são oração em línguas, jejum, meditação e confissão da palavra, louvor e adoração. Quando eu falo dessas práticas para as pessoas, e me refiro à meditação e confissão da palavra, as pessoas falam, mas eu leio muito a Bíblia, eu já li a Bíblia, ou eu sempre estou lendo alguma coisa da Bíblia. Isso é bom, isso é importante, o primeiro passo é esse, é ler. Mas eu escuto muitas pregações, sim, também isso é importante, mas uma coisa é algo que está externo, numa leitura, outra coisa que está escrito em nosso coração. Muitas pessoas confundem o meditar na palavra com estudos teológicos. Muitas pessoas confundem o meditar na palavra com simplesmente ler muita coisa, adquirir conhecimento. Só que o meditar na palavra é você começar a ler a palavra com o propósito de que ela seja um fundamento na sua vida, não simplesmente um conhecimento ou simplesmente uma doutrina que faz parte de um grupo no qual eu me reúno. A palavra ela precisa ser a verdade dentro de você.
E para que isso aconteça, é preciso que a palavra ela esteja gravada dentro do teu coração. Não simplesmente conhecer ou saber, mas que ela seja a verdade. Você fala assim, é isso. E quando eu me refiro à palavra, não é só uma palavra de respeito assim, eu acredito em Jesus. Eu me refiro a que as palavras de Jesus sejam a bússola da sua vida. Independente de você fazer parte ou não fazer parte de uma igreja, independente de você fazer parte ou não fazer parte de qualquer grupo religioso, independente de você ter ou não ter conhecimento de qualquer doutrina, mas que você entenda que a palavra de Deus é a verdade, e se ela é a verdade, precisamos andar nela, caminhar por ela, praticar. Jesus falou assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vos direi que é semelhante a um homem sábio, que cavou e edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O que é praticar? É fazer com que a palavra ela seja o seu exercício diário. É fazer com que a prática da palavra ela seja a norma da sua vida, ela seja a sua regra de conduta para todas as coisas. Isso é a palavra escrita no coração. Uma palavra de vida gerada pelo Espírito dentro de nós, ela é diferente de um estudo teológico. Porque o estudo teológico você pode debater, você pode entender, compreender, saber explicar, mas a aplicabilidade dessa palavra é como você estudar matemática na escola e um dia no trabalho você vai utilizar aquela regra de 3 e você fala assim, para isso que eu aprendi, que eu ia precisar usar aqui. É como você aprender norma de português na escola e você então vai fazer um bilhete, um cartaz no seu trabalho e você vai saber que aquela palavra tem acento. Você vai saber como escreve aquela palavra. Você vai saber que depois daquela frase tem que colocar um ponto. Isso é a aplicabilidade de um conhecimento. Em relação à palavra de Deus, é a mesma coisa. Você lê a palavra, entender e quando vier a circunstância no seu dia a dia, você colocar ela como prática. Mas a palavra diz assim. Então eu vou fazer. A palavra diz que é perdoando. Então eu tenho que perdoar. Ainda que eu não queira, mas o certo pela palavra é esse. Essa é a verdade, eu vou andar nela. A palavra diz que eu preciso descansar em Deus, eu vou descansar. A palavra diz que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo, eu vou amar. A palavra diz que eu devo falar palavras de vida e não palavras de morte. Então eu vou sossegar minha língua de ficar lançando palavras de maldição, de destruição, e vou só procurar falar palavras de bondade, de amor. Essa é a prática, essa é a palavra impregnada no nosso coração. E isso é muito mais profundo do que simplesmente você fazer parte de uma religião ou ter um grupo no qual você está ali com ele, que você faz parte naquele momento, que você canta algumas músicas e você vai e sai dali e aquilo não influencia nada para você. Porque se a palavra está dentro de você, mesmo que você não faça parte de nenhum grupo religioso, mas você vai ler a palavra, você acredita que ela é a verdade, ela vai nortear os seus passos, ela vai direcionar a sua vida, ela vai levar você para um lugar de vitória em Deus. Quando Paulo estava falando sobre isso aos Coríntios, 2 Coríntios 3, vamos ver o que Paulo falou em 2 Coríntios 3, a respeito dos coríntios. A partir do versículo 1. O título que foi colocado aqui é A Excelência do Ministério da Nova Aliança. Mas nós queremos nos concentrar em outra coisa que Paulo falou aqui, só no versículo do 1 ao 6. E quando Paulo foi questionado sobre
o seu ministério e sobre as palavras que ele ensinava, sobre a verdade, e sobre aquelas pessoas que seguiam ele, ele disse assim, 2 Coríntios 3, versículo 1: Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Paulo chegou para os coríntios e falou assim, será que eu preciso de recomendação a respeito de vocês? Ou será que é preciso que alguém faça uma carta de recomendação a meu respeito para atestar aquilo que eu estou dizendo? Será que nós precisamos de carta de recomendação? E carta de recomendação hoje é uma prática comum em algumas denominações evangélicas. Você vai para outra cidade, então o pastor da igreja que você faz parte faz uma carta de recomendação falando isso a seu respeito, atestando que você foi batizado e os cargos que você ocupou na igreja, e você vai para outra cidade e você então leva essa carta para provar que você é o que você está dizendo que é. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Será que temos necessidades de termos essa carta de recomendação? E olha, queridos, eu já vi muitas dessas cartas de recomendação serem falsas. Muito falsas. Pessoas levam a carta para assumir cargo na igreja, eles muitas vezes fazem sem vir de outro ministério, e assumem cargos e assumem direções em igrejas, e depois o estrago está feito. Porque, na verdade, essas cartas, elas são só escritas de papel. E o que Paulo está falando aqui, por acaso eu tenho necessidade que alguém mande carta para vós outros, ou de vocês para mim? E ele fala no versículo 2 assim, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ele fala assim, vocês não precisam de carta, vocês são a minha carta de recomendação, basta olhar para vocês que vocês verão. Basta olhar que vocês vão saber aqueles que andaram comigo e aqueles que não andaram comigo. Aqueles que foram ensinados por mim e aqueles que não foram ensinados por mim. As práticas deles denunciam aquilo que eles são, porque eles são a nossa carta viva, escrita no coração. A palavra que eu passei para eles e a palavra que eu passei para os coríntios não foi simplesmente uma palavra teológica. Foi impregnada no coração deles. E cada homem que lê, vai ler isso. Ela é conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. A dificuldade que muitas vezes nós encontramos hoje é de encontrar pessoas que tenham a palavra de Deus escrita, impregnada, impressa nos corações. Porque uma vez que essas cartas, que essa palavra, que essa verdade estiver escrita no seu coração, você não precisa de carta de recomendação. Quem olha para você sabe. Porque é diferente. A palavra de Deus impregnada no nosso coração é diferente. Ela é a verdade, nós somos convencidos dessa verdade, nós andamos e somos guiados por ela. Quando a palavra de Deus está escrita em nosso coração, as nossas atitudes, as nossas ações em relação às pessoas, elas são diferentes e não precisa você provar que aquilo que você fala é verdade. As pessoas vão saber que é verdade porque vão ver a verdade em você. Se você é um cristão, se você tem fé, se você ama a Deus, se você quer buscar a Deus, se você tem intimidade com Deus, não precisa nem você sair dizendo para todo mundo que você é. Olha, queridos, todos os homens que eu vi tentarem se firmar como homens de Deus. O que é tentar se firmar como homens de Deus? É sair mostrando que eram homens, que têm uma pregação, que conseguem convencer as pessoas, tentando se
aparecer dentro das igrejas, tentando mostrar que são aquela santidade toda. Todos esses homens que eu conheci, pelo menos no meu conhecimento de igreja, todos eles se mostraram falsos. E eu participei de muitas igrejas que eu vi muito mais vida, verdade. Eu vi muito mais pessoas que tinham experiências com Deus sentadas nos bancos, ou pessoas que muitas vezes iam um domingo só na igreja, do que pessoas que estavam lá na frente. Porque o microfone seduz, a visibilidade seduz, o dinheiro seduz, o status seduz. E essa sedução, ela é muito mais perceptível em pessoas que não têm intimidade com Deus, que elas não querem conhecer Deus, porque quando nós conhecemos Deus, nós aprendemos a nos humilhar perante a potente mão de Deus para que Ele nos exalte no tempo dele. E quando você vê pessoas querendo honra, quando você vê pessoas querendo status, quando você vê pessoas querendo visibilidade, é porque essas pessoas elas não conheceram Deus. Elas não têm a palavra impregnada no coração. E as palavras que essas pessoas falam, muitas vezes as palavras são até corretas, mas não condizem com aquilo que eles vivem. Por quê? Porque ainda que essas palavras saiam da boca, elas não estão impregnadas, elas não estão escritas no coração. Mas aqui Paulo fala de Coríntios, porque já está manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Nós confiamos não pelas coisas externas, né? Porque nós sabemos que as palavras elas não estão escritas em tábuas de pedra, como aconteceu no Velho Testamento. Elas estão impregnadas no coração, escritas no coração. E ele ainda diz mais: não é que nós, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. As palavras que foram gravadas no Velho Testamento foram gravadas em tábuas de pedra. Ela teve a sua glória, como ele relata aqui mais à frente, durante um período, mas no momento ela perdeu sentido. E foi necessário que aquilo se cumprisse em Jesus, para que aquilo morresse em Jesus, e uma nova condição fosse estabelecida. Que nova condição é essa? Não de uma letra externa, não de uma letra teológica, não de uma letra estudada, não de leis só para ser colocada no papel, mas uma condição no coração, gerada por sentimentos, gerada por amor, gerada por misericórdia, gerada principalmente por uma comunhão com o Espírito Santo. Por isso que uma das coisas fundamentais para se entender Deus, ou talvez o fundamental para se entender Deus, é buscar comunhão com Ele através da palavra. Não que eu seja contra estudos teológicos, não que eu seja contra as pessoas fazerem debates, buscar conhecimento. Todo conhecimento eu acho válido. Leitura, leio bastante e creio que o conhecimento é válido. Mas estudos teológicos, eles são muito bons para fundamentar doutrinas, eles são muito bons para demonstração de conhecimento, mas somente a palavra de Deus gravada no coração, ela pode, de fato, te alimentar. E quando eu falo te alimentar, eu estou falando de quê? Eu estou falando de na hora da adversidade, na hora do aperreio, na hora da dificuldade. Somente a palavra de Deus escrita no coração é que vai te dar a sustentabilidade suficiente para você não sucumbir. Um exemplo claro. A palavra está escrita. Jesus disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma,
mas lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E aí nós vemos pessoas que estão ansiosas. Quer ver uma incoerência? Eu acho uma incoerência pastores que andam ansiosos no sentido de ansiedade, não conseguir dormir à noite porque os seus ministérios não estão crescendo. Pastores que andam ansiosos porque o seu ministério não está crescendo, primeiro, eles não compreenderam que o ministério não é deles, o ministério é de Deus. Então é Deus que dá o crescimento. E segundo, se eles estão ansiosos, é porque eles não aprenderam ainda que se Deus colocou eles naquele ministério, naquele local, o próprio Deus disse, lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então é preciso que coloque toda a ansiedade em Deus, ou seja, eu confio nele, Deus tem o controle de tudo, e eu vou descansar. Ah, mas eu vou descansar, e aí o mundo hoje se exige que faça alguma coisa, você tem que ser proativo, você tem que ser reativo, você não pode deixar simplesmente as coisas ficarem quietas, você não pode ficar na sua zona de conforto, pode parar no tempo. E essas coisas diz respeito à vida natural. Só que quando diz respeito à vida espiritual, as coisas espirituais acontecem de maneira diferente. E na maioria das vezes, nas coisas espirituais, o nosso coração natural ele fica em descanso. Por quê? Porque é Deus quem faz. Então, se Deus me deu a direção de um ministério, de algo que eu preciso fazer, então eu vou andar de acordo com cada palavra que ele disser, sem ansiedade, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. E a partir do momento que eu estiver ansioso para que isso aconteça, é porque eu não estou confiando em Deus. Eu estou querendo pegar as coisas e fazer por minha própria vontade. Eu estou querendo acelerar um processo. Eu estou achando que eu estou perdendo tempo. E com Deus não se perde tempo, porque Deus não tem tempo. Com Deus não existe tempo. Aquilo que é espiritual não tem tempo. E se Deus falou que ia acontecer, que vai acontecer, então é só esperar acontecer. Quando? No momento, na hora que Ele quiser que for necessário, no momento certo, no momento perfeito. É só esperar. Não tem como perder tempo. Ah, estou ficando velho demais para isso, o tempo está passando, daqui a pouco o tempo acaba e eu não fiz nada. Ou alguns pastores que se aposentam e falam assim, acabou o meu tempo, isso não é mais do meu tempo. Não tem tempo no Evangelho, queridos. Não é uma coisa, não é uma profissão. Não é uma coisa que você faz e deixa de fazer. Se está impregnado no seu coração, se a palavra está escrita dentro de você, é algo que vai ficar dentro do seu coração, nessa carne aqui, até o dia que você morrer. E mais ainda, vai ficar impregnado na sua alma por toda a eternidade, porque a palavra ela é eterna. Então, estudos teológicos eles podem ser bons para fundamentar doutrinas, para organizar igrejas, para demonstração de conhecimento, para debates teológicos, para conversas sobre conhecimento, minuciosidades da letra, mas somente a palavra gravada no coração é que pode, de fato, te alimentar, te sustentar na vida, de forma a você saber que dentro de você, você está com seus pés firmados na palavra, você está sustentado nela. E por que nós podemos afirmar isso hoje? Nós podemos afirmar isso hoje, porque antigamente as palavras elas eram externas, elas eram escritas numa lei, elas eram escritas no pergaminho, elas foram escritas em tábuas de pedra. Mas hoje o Evangelho para nós é muito mais do que a Bíblia. Muito mais. O Evangelho para nós hoje não é simplesmente um conjunto de doutrinas no qual nós falamos assim, eu vou seguir essas regras doutrinárias aqui. Não é isso, ela tem que estar escrita em nosso coração. Como? Através do Espírito Santo dentro de nós, nos revelando todos os dias. Queridos, você pode nunca ter lido a Bíblia. Se você tiver o entendimento de que o Espírito Santo está dentro de você e você começar a ter comunhão com Ele, Ele vai revelar para você as mesmas coisas que Ele revelou àqueles que escreveram a Bíblia. Sabe por quê? Porque é o mesmo Espírito, não tem como ser diferente. Por isso que é tão fácil entender a Bíblia. Por isso que é tão fácil enxergar aquilo que Deus quer dizer. Quando você tem comunhão com Ele, quando você ora e você medita naquela palavra e a simplicidade ela explode dentro de você e fala assim, isso, é desse jeito que eu tenho que proceder, é desse jeito que eu tenho que viver, é assim que eu tenho que fazer.
E você então começa a andar segundo aquela palavra que está escrita no seu coração. E para fazer isso, o Espírito Santo ele está totalmente acessível dentro de nós. Vamos ver o que está escrito em Hebreus 8, que ele fala com respeito a isso. Abra sua Bíblia em Hebreus. Se travou aqui. Livro de Hebreus, capítulo 8, a partir do versículo 10. Versículo 10 e 11, 2 versículos só. Quando Paulo está falando aqui sobre a antiga aliança e a nova aliança, sobre a lei do Velho Testamento e a lei do Novo Testamento. Paulo eu falei, mas escrito aos Hebreus, não afirma que é Paulo. Diz assim: porque esta é a lei que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E ele falou assim: não terá mais templos, não é necessário templos, não terá mais sacerdotes, não existe sacerdote no Novo Testamento. Jesus é o sumo sacerdote, e todos nós somos sacerdotes. O que é o sacerdote? É aquele que se achega diante de Deus, e todos nós podemos nos achegar diante de Deus. Não existe mais um homem que vai ser o canal entre você e Deus. Um pastor ele te ensina o caminho, mas ele não é o caminho. Ele não pode ser nem a ponte do caminho. Ele não é nem o facilitador do caminho. Ele só mostra o caminho. O caminho só pode ser andado sozinho. A palavra só pode ser escrita no seu coração, se você permitir. E tanto é que ele fala aqui, no versículo 11: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então não vai ter mais ninguém que ensine sobre as coisas de Deus. O que é que você está fazendo aí então, pastor? Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está falando assim, que vai chegar uma condição em que você vai ter comunhão com Deus de tal maneira que o outro não vai ensinar você no sentido de direcionar, ser seu guia. O outro ele vai simplesmente confrontar ou comparar com você, o outro que eu falo, o outro que também tem a comunhão com Deus, da própria comunhão. E digamos que eu e você conhecemos a mesma pessoa. E nós vamos então conversar sobre essa pessoa. Eu não vou ensinar você sobre essa pessoa, nem você vai me ensinar. Nós podemos conversar sobre ela, percepções que nós temos da mesma pessoa. Mas eu não vou dizer para você quem ela é, você já sabe. Você não vai dizer para mim quem ela é, eu já sei. Mas nós vamos comparar alguma atitude dela. Por que ela fez aquela atitude? Imagine Jesus como essa pessoa que eu conheço, que você conhece, e quando nós sentamos para conversar aqui, nós vamos comparar quais são as relações que nós temos com essa pessoa. Agora, se você não tem comunhão com Deus, então eu quero te ensinar primeiro a ter comunhão com Ele. Esse é o princípio. Aí sim, aí eu vou te ensinar. Como desenvolver a comunhão com Deus, como entrar no teu quarto e buscar a presença dEle. Mas uma vez que você tem comunhão com Ele, jamais ensinará um homem ao seu próximo, porque cada um dirá: conhece ao Senhor, mas todos conhecerão, desde o menor até o maior. E por que ele diz aqui todos conhecerão? Porque todos nós podemos ter
o Espírito. Todos nós podemos ter as palavras de Deus gravadas, impregnadas em nosso coração. Todos nós podemos andar pelo Espírito. Todos nós podemos ter a revelação de Deus. Você pode ter o mesmo entendimento de Deus que eu tenho. Ou eu afirmo mais ainda, você terá o mesmo entendimento de Deus que eu tenho, se você gastar tempo em comunhão com Ele. Não tem como Ele ensinar algo diferente para mim e para você. E todas as pessoas que eu conheço que têm comunhão com Deus, há uma assimilação de ideias, de entendimento. Quando nós comparamos a palavra impregnada em nosso coração, não tem diferença. O amor fala mais alto, o perdão fala mais alto, a benevolência, os frutos espirituais, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, coisas que não existe lei para isso, porque não tem nada que se opõe a isso. Frutos do Espírito que surgem do nosso coração, eles só surgem de uma lei de Deus impregnada, escrita, gravada em nosso coração. Mas para gravar essa lei no seu coração, você tem que querer. Você tem que meter na palavra, lendo ela, não para fazer um estudo teológico, não para os outros. Eu já fiz muita pregação para os outros. O que é fazer pregação para os outros? É você se preparar cada dia pensando naquelas pessoas que vão estar na igreja. O bom de fazer pregação via Instagram, via live, é que eu não faço a menor ideia de quem está do outro lado. De quem está lendo. Eu faço a ideia das pessoas que estão aqui à minha frente. Mas quem está do outro lado da câmera, eu não faço a menor ideia de quem está aí. Então eu não faço algo para tentar convencer você. Tentar manipular você. Tentar persuadir você. Eu falo a palavra daquilo que eu vivo, daquilo que é a minha realidade, daquilo que eu sou. E se você se encontrar comigo pessoalmente, eu vou falar as mesmas coisas, porque não tem como eu ser diferente, porque isso está impregnado em meu coração, isso está impregnado na minha vida. Essas palavras, elas estão impregnadas aqui. É o que eu sou, em qualquer lugar. No meu trabalho, em casa, na rua, quando eu viajo, não tem como eu ser diferente. É isso que eu sou. E quando eu encontro pessoas que também são, que têm algo de Deus nelas, a gente conversa fácil. E digo mais a você, não é difícil identificar as pessoas que têm e que não têm comunhão com Deus. Não é difícil identificar um falso profeta quando se tem comunhão com Deus. Quando eu comecei a desenvolver a comunhão com Deus, eu saí de algumas igrejas, porque eu comecei a enxergar que aqueles líderes, que aqueles pastores, que muitas vezes eu admirava tanto, eles só eram admiráveis no púlpito. Fora do púlpito, uma negação. Eles não tinham a palavra escrita no coração deles. Eles tinham muito bem alicerçada na mente e na boca. Habilidade de oratória. Habilidade para falar. De persuadir, de convencer. Mas a vida deles não era aquilo. E quando eu começava a conviver com eles no dia a dia, e eu buscava frutos espirituais, eu buscava o fruto daquela palavra que foi pregada no domingo, não encontrava. E na minha cabeça e no meu coração não vinha outra definição para aqueles pastores, além de ser falso profeta. Falso profeta por quê? Ah, mas ninguém vive tudo que prega. Vive, a verdade deve ser vivida. A verdade é uma só. Não tem meia verdade. Honra é uma só. Ou você tem ou você não tem. Sinceridade, amor. Amor, sentir amor pelas pessoas. Compaixão, perdão, paciência. Não são coisas que diz respeito aos outros. Ou você tem ou você não tem. Ou é fruto na sua vida ou não é. Então tem sim como você viver uma pregação. Tem como você saber que aquilo que eu estou falando aqui é algo que está impregnado no meu coração, que é a minha vida.
Porque eu vivo isso no dia a dia. As pessoas que trabalham comigo, no meu trabalho secular, elas sabem quem eu sou. Tanto é que quando tem alguma palavra ou alguma condição que é contrária a mim ou que eu não gosto, elas mesmas já sabem. Eu fico parado, elas mesmas se julgam, elas mesmas se condenam, elas mesmas ficam envergonhadas, elas mesmas vão embora, elas mesmas calam a boca. Eita, vamos parar de falar porque o pastor está aqui, né? Não é porque eu proíbo, porque eu fecho a cara. Não. É porque elas sabem que não compactua. Ó, estamos falando uma coisa aqui, mas não é para você não, porque a gente sabe que você não concorda ou você não quer isso, ou você não vive isso. Não é a sua vida. Falei, tá bom, vou para outra sala. Para mim não tem problema. Façam o que vocês quiserem, mas eu tenho escolhido andar segundo a palavra de Deus. Não quero ser o chato, não quero ser o X9, não quero ser o santarrão, não quero ser nada. Não quero julgar ninguém também, eu não gosto de julgar ninguém. Cada um anda naquilo que acha certo. Mas eu tenho uma palavra impregnada no meu coração. Eu tenho um Espírito Santo dentro de mim. E eu procuro viver isso dia após dia. E digo a vocês, a minha vida tem sido muito feliz quando eu aprendi a andar nesse lugar em Deus. Que lugar? Permitir que a palavra dele seja a minha bússola. Não por uma obrigação, não por medo de ir para o inferno, não por medo de que Deus me condene, nada disso. Primeiro porque eu sei que é a verdade. Então, se eu quero andar na verdade, eu vou andar nesse caminho. E segundo, porque eu sei que Ele me ama. E se Ele me dá uma direção, se Ele me dá um remédio amargo algumas vezes, é porque eu sei que é o melhor para mim. Mesmo amargo, eu engulo. E falo assim, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, então eu vou confiar e descansar. Confiar e descansar. Quando nós temos a palavra de Deus impregnada no nosso coração, nós aprendemos a confiar e descansar. Confiar e deixar Deus fazer. Confiar e andar no Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo. Só que isso é um exercício, queridos. Meditar na palavra, ler a palavra, ler, não lê. Pega um versículo e repete várias vezes. Sabe? Não é ler para fazer estudos teológicos. Quando você vê uma pregação que algo chamou a sua atenção, vai lá na Bíblia, pega aquele versículo, grava ele, seleciona ele, fica ali 15 dias lendo só aquele versículo, ruminando aquela palavra, meditando. Não entra nesse frenesi de querer todo dia uma coisa nova. Todo dia uma coisa. Não adianta você partir para uma coisa nova se aquilo que você aprendeu hoje não é a prática da sua vida ainda, em relação à palavra. Então não é por conhecimento, multidão de conhecimento, é por aquilo que vai entrar no seu coração e vai mudar a sua vida. Uma palavra que entrar no seu coração e mudar a sua vida, já vai dar uma nova direção em várias coisas da sua vida. Quando chega lá na frente, você vai perceber que há uma diferença. Às vezes uma palavra só. Às vezes é algo simples, mas que muda o trajeto de uma vida. E é isso que eu procuro entender hoje, como coisas simples, coisas pequenas para o mundo, são tão importantes para Deus. Porque em Deus é tudo o contrário. As coisas simples de Deus são loucura para o mundo. E as coisas loucas do mundo são muito simples para Deus. Então eu quero andar nessa simplicidade. Eu quero andar nessa verdade. Eu quero andar nesse amor. Quando a palavra de Deus está escrita no meu coração, eu consigo enxergar e andar de maneira diferente. E eu oro para que você também consiga andar assim. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por teu amor. Te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos por tua direção. Que cada pessoa que tem escutado essa mensagem possa atentar para a verdade que o Senhor deixou para nós escrito. E possa perceber quão simples e poderosa essa palavra é. E que essa palavra seja a direção dos corações, a direção das vidas. Nós abençoamos, Pai, cada pessoa que está nos escutando nesse momento. Se há alguém enfermo, que seja curado em nome de Jesus, que seja restaurado em nome de Jesus. Se há alguém triste com depressão,
que seja curado agora em nome de Jesus e que haja vitalidade e que haja saúde, que haja ânimo para essa pessoa. Se há alguém depressivo agora, que ela encontre o descanso, que ela mergulhe no descanso da tua presença e toda ansiedade seja sanada agora, seja apaziguada em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te adoramos muito, muito mesmo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por você estar conosco. E nossas lives agora são às quartas-feiras. Caso você tenha algum questionamento, você pode deixar na caixa de mensagem e nós vamos estar respondendo seu questionamento. Deus abençoe você e até a próxima reunião em nome de Jesus.